Pensata, com Marcelo Madureira. Olá, amigos do Pensata. Acho que assim fica melhor. Olá, amigos do Pensata. Eu estou aqui de quarentena até sexta-feira e por isso mesmo eu queria aproveitar para fazer uma pensata, evidentemente, extra sobre o que a gente está vivendo agora. Para um hipocondríaco de carteirinha como eu, a vida poderia estar sendo um paraíso, né? Aqui trancado em casa e chega na televisão, chega na internet, só se fala de doença, só se fala de remédio, quarentena, enfim, poderia ser o paraíso, mas algumas coisas estão realmente me preocupando nesta que é a primeira pandemia da era da internet. É a primeira vez que nós temos uma pandemia, ou seja, uma epidemia de caráter mundial, em que a maior parte do planeta está interligada, né, através das redes sociais, através, né, dos meios de comunicação, prevalentemente dos meios de comunicação digitais. Eu acho que a gente só tem uma certeza no momento, que a vida não vai ser mais a mesma depois de que tudo isso passar. É isso. A vida não vai ser mais a mesma depois que tudo isso passar. Assim como o 11 de setembro de 2001, não sei se todos devem recordar, afinal já fazem 20 anos, né? Praticamente, quase 20 anos, naquele atentado das duas torres do World Trade Center. Naquele momento, todo mundo se lembra onde é que estava, né? Onde é que estava fazendo, e teve a certeza que a gente estava vivendo uma súbita transformação, uma virada de página no mundo e nas nossas vidas. Naquele momento, eu tive certeza, por exemplo, que acabou aquilo que a gente entendia como privacidade. Para proteger, né, a sociedade do terrorismo internacional, os governos todos, né, os estados todos, para falar de uma maneira mais técnica, tiveram que criar formas de controlar melhor o cidadão. Tudo é controlado hoje em dia, né? A quantidade de câmeras, né? de formas, de meios que você controla para onde o cidadão foi, o que ele está fazendo, com quem ele esteve, é inescapável. Tudo é controlado. É impossível fazer qualquer coisa que não seja detectada, coisa boa ou coisa ruim. As câmeras de vigilância, como eu disse, já estão em todos os cantos, né? Código de barras, reconhecimento por imagem. É impressionante como, hoje em dia, aquilo que a gente entendeu como privacidade não existe mais. Mas, por isso também, é que caiu a casa do Petrolão, né? Os políticos brasileiros, atrasados como sempre, não se deram conta de que com essas novas tecnologias, né, a lavagem de dinheiro, as maracutaias, as roubalheiras tornaram-se muito mais difíceis, quando não impossíveis. O Petrolão só aconteceu porque você tem hoje sistemas de controle de fluxo financeiro que tornam quase que impossível se lavar dinheiro. Pois então, agora com o coronavírus, né, com o Covid-19, como se chama tecnicamente, temos um caso de saúde pública. Agora nós temos um caso de saúde pública, né? Uma epidemia de caráter internacional com um vírus que é altamente passa com muita facilidade de uma pessoa para outra, né? Apesar de não ser tão letal, mas enfim, ele é um problema de saúde pública. Então você tem uma série de não pode, né? Não pode sair de casa, não pode ir, não pode voltar, né? Você tem seguir uma série de procedimentos, mas eu acho que esse é o primeiro direito quase que inalienável do ser humano, é esse, o direito de ir e vir. É uma das bases da nossa sociedade que está nos afetando diretamente. Eu digo isso, pessoal, que não é esse caso só do coronavírus, né? Uma vez que agora a humanidade fica sujeita a esse tipo de epidemia, assim como você teve o problema do terrorismo, hoje nós temos o caso das epidemias, e que você tem que adotar normas, posturas e protocolos que deixam de ser uma escolha, uma obrigação, passa a ser uma ordem, não tem discussão, né? Isso afeta, né, mais um dos pilares da nossa sociedade, que é justamente a individualidade.
Você não tem escolha. Eu não posso adotar certos preceitos porque eu não quero e pronto. Eu não posso porque isso acarreta em prejudicar o conjunto da sociedade, pessoas, né, em sua maioria, que não tem nada a ver com a minha conduta pessoal, mas que a minha conduta pessoal acaba afetando a vida dessas pessoas, literalmente a saúde dessas pessoas. É impossível hoje em dia, então, existir sozinho, isolado. Então, a prevalência do coletivo sobre o individual, ela passa a ser uma mudança radical no nosso modo de viver. A nossa saúde / segurança individual depende da coletividade, depende dos outros. Nós temos, cada um de nós, uma responsabilidade perante a comunidade. Então, a pergunta que vem para mim, veja bem, eu não tenho resposta ainda. Eu quero que vocês me ajudem, mas será que nós vamos ter que viver, além de ter que viver numa sociedade mais controlada que já vivemos, né, em que em cada esquina tem uma câmera, nós vamos ter que viver numa sociedade mais autoritária, em que você não vai poder discutir determinadas determinações do Estado? E quem é que controla quem controla? Ou seja, quem são as pessoas que têm acesso a todas as informações que elas obtêm sobre os indivíduos? E quem é que determina o que pode, o que não pode? Se é para ficar em casa ou se não é? Essa é a primeira reflexão que eu convido todos nós a fazermos nesses dias aí que está todo mundo aí, quem é que pode, né? Quem ainda tem trabalho de home office, né? Aí eu fiquei pensando como é que foi esse processo todo ao longo dos dias, né? Observando nos jornais digitais, nos meios de comunicação, né? O primeiro grande sintoma das pessoas, de uma maneira geral, e veja se não foi com você também, foi de negação, né? Essa coisa não é tão importante, tão grave como dizem aí. Mas logo em seguida vem a constatação: epa, peraí, esse negócio é sério, sim. Aí, o segundo momento, né, depois do momento da negação, né, em que, logo seguido pela constatação de que o negócio é sério, vem outro sintoma, que é a confusão. É a confusão, que é aquela quantidade enorme de informações, aliás, as informações se misturando à opinião, né, as informações se misturando às opiniões, né, e que você não sabe o que é verdade e o que é falso. Mas as perguntas são as mesmas. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Como é que se faz para se evitar, né, da gente se contaminar, né? O que eu tenho que fazer? Como é que eu percebo que eu estou doente ou não? Eu acho que esse momento de confusão, ele vem acompanhado logo em seguida por um outro momento que ocorreu, que é uma certa depressão. Você realmente reconhece que você tem que ficar em casa, você tem que, em determinados casos, seguir quarentena, você tem que descobrir novas formas de viver, né? Porque você vê, o mundo mudou, de repente, não pode um monte de coisas, e como é que eu vou fazer para enfrentar tudo isso? Bom, uma boa notícia é que nós não estamos sozinhos. Nós estamos todos juntos, mas é muito difícil abandonar, assim, da noite para o dia, literalmente, da noite para o dia, práticas e costumes que até a semana passada, ou 10 dias atrás, faziam parte das nossas vidas. Desde as coisas mais simples, que é lavar com mais frequência as mãos, ou o modo de se relacionar com as pessoas, né, cuidados que devemos ter, até o nosso próprio modo de viver, né? Será que eu tenho que me deslocar tanto? Será que eu tenho que andar tanto daqui para lá e de lá para cá? Logo em seguida, pelo que eu observo, vem a reação, né? Não podemos ficar parados. Muito pelo contrário, precisamos encontrar formas alternativas de viver e conviver. E é por isso que eu resolvi falar com vocês aqui, fazer essa edição extra do meu programa novo, o Pensata. O sentimento que isso me traz, e eu acho que para muita gente também isso traz, é um sentimento da enorme fragilidade, né, de toda da humanidade. Quão frágil nós somos, né, e quão arrogantes nós somos também. Nós acho que temos noção agora da nossa fragilidade, da nossa fraqueza.
e mais do nosso despreparo para enfrentar um problema que é real e global. Quanto tempo, pessoal, que a gente não ficou perdendo com questões menores, quando hoje, por conta de não ter infraestrutura adequada, não ter educação, a gente não ter civilidade na relação com as pessoas, não ter solidariedade com os indivíduos, a gente tem esse problema agora do coronavírus muito maior, muito mais aumentado. Um benefício, talvez, é que, pelo menos pela minha percepção, a radicalização que existia na sociedade foi meio para escanteio, está restrita aos paranoicos de esquerda e de direita que estão sempre de plantão, mas ninguém agora dá muito ouvido a esses caras. Principalmente também daqueles que são os defensores de falsas bandeiras, que com isso só aumenta o preconceito, o segregacionismo, o racismo, né? Essas coisas todas que a gente estava cansado de ver todo dia, esse bate-boca inócuo que não leva a nada e que nos impede de enfrentar os reais problemas da humanidade, que estão centrados principalmente na miséria e na falta de educação. Como enfrentar isso? O vírus, pessoal, ele só não nos assusta só porque obriga a gente a ficar em casa. Ele nos assusta que obriga a gente também, como se diz, sair da caixinha. Obriga a gente a sair do conforto que a gente estava vivendo para ser criativo nas nossas relações, né? Não podemos nos isolar. Nós temos que procurar ficar mais próximo, mesmo que a gente não consiga estar tão junto. Ou o contrário, a gente precisa ficar mais junto, mesmo que a gente não consiga estar tão próximo fisicamente. A internet mostra que ela esclarece e confunde. Como tudo na vida, ela tem um lado bom e um lado ruim. E ela ajuda e atrapalha. Mas, no longo prazo, eu acredito que vai melhorar. Eu acho que nós estamos ficando mais educados no uso da rede e mais sábios para não confundir aquilo que é opinião de que é informação. E o que é mais importante? A gente percebe a importância de certas instituições como as relações interpessoais, como é importante conversar com os amigos ou mesmo com aqueles que não concordam com a gente, mas, enfim, conversar com aquele, com o outro, o próximo, né, como estão nas escrituras sagradas, né? Como é importante e como nesse momento é preciosa a ciência, o conhecimento é a razão para combater a epidemia, os males, o desespero, né, e o pânico. E isso fica muito claro que dentro do conhecimento, da ciência, da razão, está, obviamente, a importância das ciências sociais, né? Nunca, num mundo tão tecnológico, tão informatizado, tão globalizado, tão imbricado, né? Uma rede tão próxima, tão estreita, nunca foi tão importante a gente dar valor às ciências sociais, né? A filosofia, que nos obriga a pensar qual o sentido da vida, por que estamos aqui, o que é o bem, o que é o mal, em que sociedade nós queremos viver, né? A sociologia, que estuda e que nos apresenta e nos faz entender, né, como é que é a convivência entre os seres humanos. A antropologia, que nos ajuda a compreender, entender e estudar como é que se desenvolvem as culturas, a civilização humana. A psicologia, né, que nos permite entender o comportamento do indivíduo e da coletividade. E a ciência política, né, que faz disso tudo práticas, medidas que venham a melhorar a vida, né, dos seres humanos, das populações. E dentro desse escopo todo, eu não poderia deixar de lembrar da importância da cultura, né, como a forma de expressão do ser humano, né, em todas as suas variadas formas de expressão, seja no teatro, no cinema, nas artes plásticas, enfim, são tantas e tantas formas de cultura, né, na arquitetura, você tem também nas tradições, né, você tem no folclore. Isso como dizia o grande Ferreira Goulart, sem a arte não existe por que viver. E encerrando essa minha conversa com vocês, porque eu quero saber a opinião de vocês, e antes de pedir
por favor, deem meu like, reativem o meu canal, marquem lá no sininho, né? Porque eu parei um tempo e estou voltando agora com o Pensata, que é um programa que pede não só a reflexão, mas pede a troca de ideias minha com vocês. Por isso mesmo, né, eu encerro dizendo o seguinte: é muito importante a gente saber escutar o outro. Escutar é diferente de ouvir. Né? A gente ouve, né, o apito do carro, a sirene da ambulância, a gente ouve o canto do pássaro, mas escutar, e principalmente escutar o outro, isso é fundamental nos dias em que vivemos. Tentar entender o outro sem preconceito, procurar entender aquilo que nos é diferente, que nos é estranho, mesmo porque nada mais é estranho. De repente, tudo ficou estranho. Então, nada mais é estranho. É isso aí, mande sua opinião, mande sua mensagem, você pode gravar também, se você deixar eu coloco aqui, publico, e até a próxima Pensata, que vai ser sobre o livro História e Riqueza do Brasil, do Jorge Caldeira. Um beijo, um queijo, tchau.